O Estrangulador, de Sidney Sheldon. Capítulo 1. O estrangulador estava solto nas ruas de Londres. Até agora, já matara 6 mulheres e a polícia se mostrava frenética. O medo dominava a cidade. Os jornais de Londres, como não podiam deixar de ser, quase não falavam de outra coisa. As manchetes bradavam: quando o estrangulador atacará de novo? Londres, dominada pelo terror. O que faz a polícia para dar segurança às mulheres? A Scotland Yard recebia centenas de telefonemas, as pessoas querendo saber quais as providências da polícia para capturar o assassino. Havia ligações desesperadas. Há um estranho no meu quintal. Acho que alguém vem olhar pela janela do meu quarto à noite. Meu vizinho parece um assassino. Poderia ser o estrangulador? Devo comprar um cão de guarda? O inspetor West, da Scotland Yard, fora encarregado do caso do estrangulador. Era o mais difícil de sua carreira. Não havia pistas, absolutamente nenhuma. Inspetor, o comissário está na linha, avisou a sua secretária. O inspetor West já recebera meia dúzia de telefonemas do comissário, que era o chefe da polícia. Tentaram explicar que vinha fazendo tudo o que era possível. Levara peritos em impressões digitais para locais dos crimes, mas o assassino não deixara nenhuma impressão. Levara cães da polícia na tentativa de encontrar a trilha do assassino, mas também fora inútil. Falara com informantes da polícia na esperança de que alguém pudesse lhe oferecer uma indicação que levasse o assassino, mas ninguém fora capaz de ajudar. O assassino era um homem misterioso, que matara suas vítimas e desaparecia sem deixar qualquer vestígio. O inspetor West pegou o telefone e disse: Bom dia, comissário. O que está acontecendo, inspetor? Precisa-se fazer alguma coisa. Tem ideia da pressão que venho sofrendo? Os jornais estão levando à loucura, fazendo com que parecemos idiotas. A própria rainha me ligou essa manhã. Ouviu isso? A rainha quer saber o que estamos fazendo para pegar esse louco. Estamos fazendo tudo. Não é o suficiente. Quero resultados. As mulheres andam com medo de sair às ruas. Ninguém sabe onde o estrangulador atacará em seguida. Não descobriu nenhuma pista? Gostaria de dizer que sim, mas não posso. O assassino ataca ao caso. Mata suas vítimas e desaparece. Houve um silêncio prolongado. Comissário, posso lhe pedir um favor? Claro, qualquer coisa que ajude a resolver o caso. Ouvi falar de um jovem sargento da polícia que já esclareceu muitos casos. Eu gostaria que ele fosse transferido para o meu departamento. Como ele se chama? Sargento Sekio Takagi. Pode dar um jeito? Considere o pedido atendido. O sargento Takagi estará em sua sala dentro de 1 hora. Exatamente 1 hora depois, Sekio Takagi sentou na sala do inspetor West. Takagi era jovem, bonito e muito polido. Seu pai era dono de uma pequena empresa de produtos eletrônicos e abrira uma sucursal na Inglaterra. Esperava que o filho dirigisse a fábrica lá, mas o rapaz sempre se interessava pelo crime. Quer ajudar as pessoas. O pai ainda argumentava, mas fora em vão. Sekio Takagi podia ser muito obstinado quando tomava uma decisão. Fora aceito na polícia e já elucidara meia dúzia de crimes. A família sentiu maior orgulho de Sekio. A mãe, no entanto, se preocupava. Filho, seu trabalho não é perigoso? Pode ter certeza, mãe. Eu sou muito cuidadoso. A verdade era que também tinha mesmo um trabalho perigoso. Pela tradição da Inglaterra, os policiais nunca andavam armados e não se esperava que os criminosos despudessem de armas de fogo. Infelizmente,
Nos últimos anos, os criminosos haviam se tornado cada vez mais violentos. Não apenas usavam revólveres, mas também armas automáticas. Vários policiais haviam sido mortos no cumprimento do dever, e o comissário decidiu que a polícia passara a andar armada. Mas Sekio não queria alarmar a mãe e acrescentara: além disso, no trabalho não tem nada de perigoso. Ele já fora responsável pela prisão de um ladrão de joias que se esquivara da polícia por muito tempo, um traficante de tóxicos e um assassino. Era muito respeitado pelos colegas. Agora, sentado na sala do inspetor West, um dos homens mais importantes da Scotland Yard, o sargento Takagi sentia-se um pouco nervoso. Tinha o maior respeito pelo homem sentado à sua frente. Já sabe do caso do estrangulador, não é mesmo? Sei sim, senhor. Todos em Londres sabiam sobre o estrangulador. Precisamos da sua ajuda. O que eu puder fazer. Bem, uma ficha excelente. Obrigado. Nosso problema é a ausência de pistas. O inspetor West levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Você deve saber alguma coisa sobre os assassinos em série, isto é, os assassinos que continuam a matar uma pessoa depois da outra. Sei um pouco, senhor. Neste caso, sabe que, de modo geral, eles seguem um padrão. Por exemplo, um assassino em série só mata prostitutas, ou apenas estudantes ou mulheres de uma mesma idade. Segue sempre o padrão. Certo, senhor. Nosso problema é que, neste caso, não há nenhum padrão. Algumas mulheres que ele matou eram velhas, outras jovens, haviam casadas, solteiras. Uma era professora de piano, outra dona de casa, uma terceira era modelo. Percebe agora o que estou querendo dizer? Não há nenhum padrão, eles simplesmente atacam a casa. Sekio Takagi franziu o rosto. Desculpe, inspetor, mas isso não parece certo. Como assim? Há sempre um padrão. Apenas temos de descobri-lo. O inspetor West fitou com alguma surpresa. Acha que pode descobri-lo? Não sei, senhor, mas gostaria de tentar. Está bem. Minha secretária lhe entregará uma lista de vítimas. Pode começar a investigação imediatamente. O sargento Sekio Takagi levantou-se. Agradeço a oportunidade, senhor. Há duas coisas que deve saber. Quais, senhor? Todas as vítimas têm uma marca nas costas. Que tipo de marca? Não sabemos exatamente o que é. Parece uma equimose, como se algo as estivesse espetado nas costas. Poderia ter sido espetadas com alguma agulha? Não, a pele não foi rompida. E há mais uma coisa. O que é, senhor? O estrangulador só mata quando está chovendo. Vários quilômetros dali, na Sloane Square, um homem aproximou-se de uma banca de jornais. Leu a última manchete. Verifiquem o boletim meteorológico. O estrangulador só mata na chuva. O homem sorriu. Era verdade. Gostava de estrangular suas vítimas e virar seu rosto para cima, a fim de que a chuva de Deus lavasse seus pecados. Todas as mulheres eram pecadoras. Deus queria que fossem mortas. Ele realizava o trabalho de Deus, livrando o mundo do mal. Não podia entender por que a polícia o procurava, porque queria puni-lo. Deveria recompensá-lo por livrar o mundo daquelas mulheres diabólicas. O nome do assassino era Alan Simpson. Quando era pequeno, sempre ficava sozinho. O pai trabalhava duro numa fábrica de sabão nos arredores de Londres e passava o dia inteiro fora de casa. A mãe deveria ficar em casa cuidando dele, mas sempre que voltava da escola, Alan encontrava um apartamento vazio. A mãe saíra para algum lugar. Se Alan sentia fome, tinha de preparar algo para comer. A mãe era jovem e bonita e Alan a adorava, mas queria que ela lhe dispensasse alguma atenção. Estará em casa quando eu voltar da escola, mamãe. Claro, querido. E ele acreditava.
só que nunca encontrava a mãe ao voltar. Você disse que ficaria em casa. Eu sei, querido, mas surgiu uma coisa importante para fazer. Sempre havia uma coisa importante. Esta noite vou fazer uma comida predileta, querido. E ele aguardava ansioso, mas a mãe nunca cumpria a promessa. Saía de manhã bem cedo e voltava tarde demais para preparar o jantar. Assim, Alan e o pai tinham de abrir latas de alimentos para comer. Quando ficou um pouco mais velho, Alan passara a fazer a janta. Especulava o que mantinha a mãe tão ocupada durante o dia inteiro. Ela não tinha emprego e ela não podia imaginar por que se ausentava durante tanto tempo. Quando tinha 12 anos, sua curiosidade aumentara e decidira descobrir. Um dia, quando deveria ir à escola, escondeu num beco em frente ao prédio e esperou. Pouco depois, a mãe saiu, vestida em suas melhores roupas. Começou a andar pela rua como se estivesse com pressa, e Alan a seguiu, mantendo-se a uma distância segura, para não ser visto. Começou a chover. A mãe percorreu 2 quarteirões, virou à esquerda, seguiu por mais 3 quarteirões. Alan viu-a entrar num prédio de apartamentos. Aonde será que ela vai? Especulou o menino. Não podia imaginar quem a mãe ia visitar ali. Conhecia todos os amigos da família, e nenhum morava naquele prédio. Ele ficou parado na calçada observando. Havia uma janela aberta no 3º andar. Alan avistou o homem de pé ali, e de repente sua mãe também apareceu. Incrédulo, ele viu a mãe ir para os braços do homem e se beijaram. Mamãe! Alan sentiu uma raiva intensa. Então, era isso que a mãe fazia durante todo o tempo. Em vez de cuidar dele, vinha enganar o pai com outro homem. Era infiel, não só ao marido, mas também ao filho. Era uma prostituta. Fora nesse momento que Alan Simpson concluíra que todas as mulheres eram prostitutas, que tinham de ser punidas, deviam ser mortas. Ele nunca deixara que a mãe soubesse que descobriu seu segredo, mas naquele dia em diante, Alan passara a odiá-la. Esperara até ter idade suficiente para sair de casa e depois começara a viajar de um lado para outro, trabalhando nos mais diversos empregos. Como abandonara os estudos, não tinha muita instrução e assim era incapaz de obter um bom emprego. Trabalhava como encarregador de malas no hotel, empacotador numa loja de departamentos e vendedor numa sapataria. Era um rapaz bonito e bem educado, e por isso se saía bem nos empregos. Ninguém desconfiava que no seu íntimo ardia um ódio incontrolável pelas mulheres. Fora na ocasião em que trabalhava como balconista numa mercearia que Alan Simpson tivera uma ideia brilhante. Ocorrera-lhe a observar as freguesas fazendo compras para o jantar. Ele pensara: elas vão preparar o jantar para seus maridos e companheiros e fingir que são boas esposas e namoradas, mas passaram o dia inteiro enganando-os. É por isso que devem ser mortas. O que impedia Alan de fazer qualquer coisa era o fato de não querer ser preso. Enquanto pensava a respeito, ele olhava para a rua e constatara que começara a chover. Muitas mulheres saíam com os pacotes, mas não tinham guarda-chuva, e fora assim que Alan Simpson tivera sua inspiração. Sabia como mataria as mulheres sem ser apanhado.